Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje, né, nós vamos continuar falando sobre oscilações e ondas, ok? Lembrando que essa já é a quinta aula, né? Tem 4 aulas aí que nós estamos falando no assunto, né? Estamos todo tempo aí relembrando, né, aquilo que foi falado anteriormente, tá ok? Mas se você quiser a aula completa, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, certo? Este material desta aula, com as aulas que já foram ao ar, também com, né, os roteiros de estudo, as apostilas e material completo, né? Então, isso você encontra lá na plataforma, tá ok? Então, a dica de hoje é acessar a plataforma justamente para poder assistir essas aulas anteriores, caso você precise, tá ok? E além disso, também você vai encontrar outros materiais, tá ok? De outros assuntos dentro da física e também de outras disciplinas, tá certo? Bom, então, este capítulo a gente vai falando sobre ondas, né? A gente sabe que ondas é toda a perturbação que se propaga em um meio, seja ele material ou não, ok? Então a onda tem essa característica de transportar apenas energia, não é isso? E não transportar matéria, certo? Então a onda é uma perturbação que se propaga em um meio, seja ele material ou não, e transporta consigo energia, tá ok? Não transporta matéria, tá certo? Aí nós classificamos aí as ondas, né, em alguns grupos, como por exemplo, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, certo? Onda mecânica necessita do meio material e onda eletromagnética não. Exemplos: som e luz, certo? As ondas elas também são classificadas em longitudinais e transversais, ok? Então a longitudinal, né, é quanto à direção de vibração e de propagação, que é a mesma, certo? Ou seja, essas ondas elas vibram e propagam na mesma direção, tá certo? Um exemplo disso também é o som, né, que utiliza essas partículas que estão no ambiente e fazem o processo da compressão e rarefação, certo? Uma onda transversal, a direção de vibração e de propagação, certo, é oposta, né? Elas são perpendiculares, tá ok? Então, as, as as moléculas, por exemplo, elas vibram na vertical, mas a propagação é na horizontal. Um exemplo disso é a vibração de uma corda, né? Uma onda em uma corda, tá ok? Além disso, nós temos, né, ondas que se propagam em uma direção, em duas direções ou em três direções, ou em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões, certo? São ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, tá certo? E isso falando respectivamente. Então, unidimensional é apenas uma dimensão, ok? Uma onda em uma corda. A bidimensional é num plano e a tridimensional é que ocupa todo o espaço, certo? Falamos da velocidade de onda, não é isso? Nós vimos que uma onda, tá ok? Ela tem um tamanho, que nós chamamos de comprimento de onda, e a velocidade, né, de propagação desta onda é o comprimento de onda, né, multiplicado pela frequência, ou o comprimento dividido pelo período, tá certo? Lembrando que período e frequência, né, um é o inverso do outro, tá certo? Além disso, nós falamos dos processos de interferência, tá ok? A onda tem aquilo que nós chamamos de crista e de vale, né? Crista é o ponto mais alto e vale é o ponto mais baixo, certo? Então, quando nós temos a junção aí de duas ou mais ondas em que elas se encontram em fase, certo? Ou seja, crista com crista e vale com vale, nós temos aí a que nós chamamos de interferência construtiva, ok? E quando nós temos aí, não é, as ondas se encontrando em fase oposta, né? Crista com vale, por exemplo, então nós temos aí uma interferência que nós chamamos de interferência destrutiva, né, que tira-se o saldo ali da amplitude desta onda,
ok? Então, se a amplitude final for maior do que as iniciais, nós temos uma interferência construtiva, ok? Mas se nós, quando a gente tirar o saldo lá, se a amplitude for menor do que as amplitudes iniciais, nós temos uma interferência destrutiva, tá certo? Lembrando que, no caso da interferência destrutiva, essa onda ela pode se anular, não é isso? Se as amplitudes elas forem iguais, só que em fase oposta, nós temos aí a anulação desta onda, né? Então nós não temos nenhuma pulsação ali, tá ok? Então esse é um resumo, basicamente, das aulas anteriores, tá ok? Logicamente que se você perdeu ou tem que revisar, você tem que assistir a aula, porque tem uma quantidade de informação muito maior, tá certo? Então na aula de hoje, nós vamos falar de um fenômeno chamado de difração, ok? Então, este é o nosso assunto. O que é difração, tá certo? Então vamos começar aqui com alguns exemplos. Você está no cômodo da sua casa, por exemplo, está na sala e tem uma pessoa na cozinha da sua casa. Vamos assim supor. E você está, né, na sala conversando com uma outra pessoa, só que com uma tonalidade de voz muito intensa, certo? Está falando alto, entre aspas, certo? E uma pessoa que está na cozinha, por exemplo, se não for muito distante, considerando que não tenha portas, tem apenas algumas paredes, mas que, né, o caminho entre a sala e a cozinha não tenha portas, a pessoa que está na cozinha, por exemplo, ela consegue ouvir aquilo que você está falando, tá ok? Ela consegue é, 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 receber a informação de toda a conversa, certo? Então seria basicamente isso. Então, aqui é a sala, vamos supor, né? E a gente tem aqui a cozinha. Então, as duas pessoas estão conversando aqui, certo? Então, esses pontinhos são duas pessoas. E uma pessoa na cozinha, ela consegue ouvir esta conversa. O que acontece, certo? Por que ela consegue ouvir? Será que o som ele consegue atravessar a parede, né, e ir direto aqui? A onda ela consegue atravessar a parede e passar direto. Vamos pensar numa onda, vamos pensar no som, por exemplo. Ela consegue fazer isso? Ok? Será que ela consegue? Ou será que essa onda ela vai fazer isso, ó? Ela vai passar, né, pela abertura que existe entre a sala e a cozinha, certo? E chegar até o receptor. Ok? Gente, as ondas, elas conseguem, ok? Contornar certos obstáculos, certo? Mas não da forma que aqui está desenhado, não fazendo essa curvinha, ok? Então, um dos princípios que nós falamos aqui de difração é entender, por exemplo, o princípio de Young, né? Que é justamente dizer que para cada frente de onda, né, para cada ponto da frente de onda, pode-se criar uma nova onda, né? É o princípio de Huygens, para falar a verdade. Tá ok? Só aqui fazendo uma correção. Então é o seguinte: nós temos aqui, né, o local que vai ser um gerador de ondas. Então nós vamos gerar aqui, né, nesse local, várias frentes de ondas. Ok? O que acontece? Se eu pegar aqui essa frente de onda, então, para cada ponto nesta frente de onda aqui, ó, para cada ponto, vamos pegar aqui esses pontos, esses 5 pontos, ok? Em cada ponto, eu consigo criar uma nova onda com características semelhantes à onda geradora, tá certo? Ou seja, neste primeiro ponto, eu consigo criar a partir dele ondas. No segundo ponto também, neste aqui eu consigo também criar ondas, ok?
certo? Então, para cada ponto da frente de onda, eu consigo criar novas ondas com as características iniciais, tá certo? Então, pegando isso, né, pegando este princípio, a gente consegue dizer o seguinte, que essas ondas, elas conseguem, tá, ok? Contornar certos obstáculos, tá ok? Então vamos supor o seguinte. Então vocês já entenderam o exemplo, daqui a pouco a gente explica, utilizando o exemplo novamente, certo? Vamos supor o seguinte exemplo. Nós temos aqui, né, um gerador de ondas, a gente tem aqui, né, um certo pronto. A gente vai ter um obstáculo, tá certo? O que que vai acontecer? Então ele vai gerar ondas e vai acontecer o seguinte, ó. Olha só. Então ele vai gerar ondas, ok? Quando ele chegar no obstáculo, a primeira coisa que pode acontecer é onde a onda bate no obstáculo, a gente tem um fenômeno da reflexão. A onda vai refletir, né? Então ela reflete para cá, ok? Mas quando ela bate aqui nas fronteiras desse obstáculo, ok? Ela vai ter a característica de conseguir contornar eles, ó. Ela vai passar, ó. E quando ela passa, ela vai gerando aqui, ok? Novas ondas, ó, com as características iniciais, certo? E este fenômeno é que nós chamamos de difração, ok? Este fenômeno é que nós chamamos de difração. Ou seja, quem está aqui, bem aqui na região central, né? Deixa eu colocar esse ponto P aqui, ó. Bem aqui na região central, né, oposta aonde nós temos a onda, tá, ok? Talvez ela não consiga perceber, se for a luz, por exemplo, ela não consiga perceber a onda se propagando aqui, se difratando, tá, ok? Porque bem aqui pode ser que ainda seja um ponto escuro, certo? Isso vai depender do tamanho dessa fenda, vai depender, certo? Da emissão da fonte, né? A intensidade da fonte, certo? Mas nós temos ali um ponto que possivelmente possa ser um ponto escuro. Possivelmente, olha só, ok? Possa ser um ponto escuro. Mas, tá ok? Se você se afasta mais um pouco, né? Se esse ponto se afasta mais um pouco, ele vai conseguir perceber a luz, mesmo tendo, né, aqui este obstáculo. Mesmo tendo o obstáculo, tá certo? E esse fenômeno é chamado de difração, tá certo? E é justamente por conta deste fenômeno da difração, certo? Que tem uma historiazinha que é interessante, que é quanto ao comportamento de uma onda, né? Existiu, né, há algum tempo, aí na sociedade científica da França, né, lá no século XVII, ok? Século XVII, século XVIII, justamente tentar explicar o fenômeno da difração. Então fizeram um concurso, não é, de trabalhos científicos, artigos científicos para explicar a difração. O único problema é que ainda se tinha a ideia de que uma onda como a luz, né, vamos falar da luz, que a luz ela tinha um comportamento corpuscular, né, unicamente corpuscular. Isso levando em consideração aquilo que Newton tinha atribuído quanto à luz, né? Ok? Então tinha uma influência newtoniana muito grande, né? Assim como tem ainda hoje. Mas existe hoje, né, outras correntes que não seja newtoniana para a explicação dos fenômenos, tá, ok? Que utiliza, né, se utiliza aí de outros artifícios, certo? Então se criou aí esse concurso de artigos justamente para explicar essa difração, certo? E a pessoa que ganhou, ela deu o comportamento ondulatório para a luz, né? Estamos falando de luz.
deu comportamento ondulatório para a luz e explicou o fenômeno da difração basicamente desta forma, certo? Mas percebam o seguinte, na aula passada nós falamos sobre interferência, né? Percebam o seguinte, que no momento que ele passa pela difração aqui, ele causa um padrão de interferência aqui atrás. E esse padrão de interferência, nós sabemos que ele pode ser construtivo ou destrutivo, tá certo? E foi justamente isso que ele fez. Ele dá o comportamento ondulatório, né, para a luz, certo? E leva em consideração os padrões de interferência aqui atrás, tá certo? E logo após, uma das pessoas que estavam na banca julgando esse trabalho, né, os trabalhos, fez um experimento. Então pegou a luz, né, jogou sobre uma moeda, mais ou menos como se fosse aqui, e foi ver aqui o que se formava, né? Qual era a imagem que se formava. A ideia é o seguinte: vai se formar a sombra desta moeda, né? A sombra deste anteparo vai estar aqui atrás, tá certo? Mas o que a gente entende por sombra é o seguinte, certo? Lá na óptica. Se eu tenho aqui um anteparo e eu tenho a fonte de luz, certo? Nós vamos pegar aqui em linha reta, certo? Em linha reta, ó. E aqui atrás vai se formar o que nós chamamos de sombra, né? A sombra do meu obstáculo ali, ó. Ok? Com esta nova, né, com este novo estudo, esta sombra, ela não basicamente vai ser desta forma, né? Uma sombra cheia. Mas a sombra ela vai ter alguns pontos que a gente não vai conseguir detectar que seja sombra. Então ela vai ser basicamente desta forma. Certo? E era justamente o que este artigo, né, o que este trabalho científico, ele estava ali defendendo. Tá certo? E isso, né, gerou, né, dentro dos seus experimentos, um problema a ser resolvido, que era justamente na sombra daquela moeda, bem no centro dela, se tinha um ponto claro. Então a sombra escura e um ponto claro bem no centro, né? Chamado de ponto claro de Fresnel. Tá certo? Justamente por quê? Porque a sombra da luz, ela é criada através de padrões de interferência construtivo e destrutivo. Isso graças ao fenômeno que nós chamamos de difração. Tá certo? Isso é importantíssimo porque nós utilizamos dentro do fenômeno da interferência e da difração, e nós utilizamos para alguns experimentos, né? Experimentos que são feitos em aceleradores de partículas, por exemplo, certo? Nós temos o Sirius, na cidade de Campinas, que é um acelerador de partícula, que é maior, né? O maior da América, um dos maiores do planeta dentro da sua categoria, tá certo? Que é de luz síncrotron. Então o que ele faz? Ele emite radiação, tá ok? Quando ele emite radiação sobre a amostra, gera-se ali padrões de interferência causado pela difração que essa radiação a difração que vai causar, né, com o impacto da radiação sobre essa amostra. E lá na película, né, na película de trás, na parte de trás, ok, que vai ser justamente o nosso anteparo, lá vai gerar a sombra. Olha só, lá vai gerar a sombra desta amostra. Só que a sombra dessa amostra vai gerar ali padrões de interferência. E esses padrões de interferência que serão analisados. Tá, ok? Isso nós estamos falando isso de visualizar o que é aquela amostra, certo? Nos padrões moleculares. Estamos falando de visualizar moléculas. Então, um padrão de interferência, ele vai te dizer que tipo de molécula vai ter naquela amostra, certo? Se é carbono, se é hidrogênio, se é oxigênio, tá ok?
justamente por conta desses padrões que são feitos por conta da interferência, certo? Da interferência e da difração. Mais importante, o padrão da difração, que é justamente o contorno, né, que vai fazer desses nossos obstáculos. Tá ok? Bom, então com isso finalizamos a aula de hoje e até a próxima.